Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A todos quantos nos assistem, eu tenho imenso prazer de saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez, nós queremos trazer a mensagem da parte de Deus aos vossos corações, que encontramos em Apocalipse capítulo 2, e no versículo 1 a seguir, com o tema A Igreja de Éfeso. Leamos a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece: as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus prezados, a palavra de Deus traz essa história através do evangelista João, quando por causa da palavra de Deus foi jogado na ilha de Patmos. E ali o Senhor dá esta revelação, mostrando para ele a condição das 7 igrejas da Ásia. E quase que todas as igrejas, ali tinha homens e mulheres de Deus, mas em quase todas também tinha aqueles que apenas estavam na igreja, ou estavam congregando. A Bíblia deixa bem claro na história aqui da igreja de Éfeso, que ali tinha crente que já tinha deixado o primeiro amor, já tinha deixado a primeira caridade, já tinha esfriado na fé. E aqui o Senhor, ele se revela para João, para transmitir esta mensagem à igreja de Éfeso, para que o povo viesse voltar às primeiras obras, para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Porque não adianta, meus irmãos, apenas alguém está congregando em uma igreja. Isto não é o suficiente. Eu estar diariamente nos cultos e não guardar a palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós guardamos os seus mandamentos,
devemos guardar a sua palavra. Então a igreja de Éfeso estava numa condição não muito boa. Tinha alguém até que se achava apóstolo e não era, mas era um mentiroso, diz a palavra de Deus. Versículo 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e o não são. E tu achastes mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Deus estava contra aqueles que se diziam cristão. Eles tenho, porém, contra ti. Ai daquelas pessoas, meus irmãos, que Deus tiver contra eles. E Deus estava contra alguns que se diziam apóstolo, que se diziam cristão, mas não estavam obedecendo a palavra de Deus. Apenas estavam nos cultos, estavam congregados, mas não obedeciam a palavra de Deus. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei do teu lugar o teu castiçal. O Senhor está dizendo que tirará esta pessoa do seu reino. Não vai ter lugar para esta pessoa. Não tem lugar para este crente, se ele não se arrepender, se ele não voltar às primeiras obras. Quantas pessoas que no início da fé era uma bênção, temente a Deus, não se cansava de apregoar a palavra de Deus, de dizer a este mundo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo. Não se cansava de avisar este mundo que era necessário ele se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus pecados, e que ninguém poderia entrar no céu se não se arrependesse. E quantos que depois de ter apregoado tudo isto, esfriam na fé, voltam atrás e passam a fazer tudo aquilo que fazia antes, unicamente porque foram aprendendo outras doutrinas que não condiz com a palavra de Deus. Foram aprendendo outros ensinamentos que era mais fácil para eles de ser um crente. Viviam seguindo a doutrina de Balaão, a doutrina do adultério, que não é pecado, que Deus entende, a doutrina da mentira, quando diz que o pecado não tem nada a ver. E estas pessoas vão esfriando na fé e seguindo as fábulas, ao engano. Não é estes cristãos que Deus está procurando. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Como o amor do Senhor é tão grande, Ele é longânimo, Ele manda que se arrependa. Ainda é tempo dos homens se arrepender. Jesus ainda não voltou, mas pelos sinais da palavra de Deus, que fala da vinda do Senhor Jesus, nós estamos perto de ser arrebatados. Aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus,
também está muito perto de uma vergonha eterna para aqueles que brincaram de ser crente, para aqueles que brincaram de igreja, para aqueles que apenas defenderam a placa da igreja e não defenderam a sua alma em guardar a verdadeira palavra de Deus, em guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus. Mais que nunca é tempo. Igreja como a igreja de Éfeso está espalhada em todo canto, pessoas apenas se congregando e dizendo que é crente, mas as obras são de nicolaítas, são mentirosas, são obras diabólicas, é o engano que as pessoas têm se acostumado, e nós não podemos nos acostumar com as fábulas, com o engano. Temos que repudiar a mentira, examinar cada dia a palavra de Deus. E tantos crentes que correm para o lado que se diz mais fácil, porque não querem carregar a sua cruz, não querem guardar os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, se você fracassou, volta às primeiras obras, volta o teu primeiro amor, volta aquele tempo que tu combatia o pecado, volta aquele mesmo tempo que tu era abominado por muitos, que muitos te aborreciam. Volta. É melhor sermos aborrecidos pelo mundo e termos a vida eterna do que sermos amados pelo mundo e perder a nossa salvação. Sejamos como foi os nossos irmãos primitivos, que morreram muitos por causa da verdade. Morreram pela palavra de Deus, pelo nome do Senhor Jesus. Ou você acha que Estevão morreu porque estava brincando de ser crente? Que Paulo foi açoitado muitas das vezes porque estava brincando de ser um crente? Pedro e João estavam brincando de ser crente, foi por isso que João foi decapitado, a sua cabeça. E Pedro preso e apanhou muitas vezes. Tiago, que passa pelo fio da espada, estava brincando de ser crente? Não, eles foram aborrecidos porque eles falaram a verdade. Eles falaram a palavra de Deus. E os homens que vivem no pecado nunca vão acostumar com a verdade, se ele não acreditar na palavra de Deus, se ele não se voltar para Deus. E hoje é muitos crentes, eu nem falo do paganismo, eu nem falo daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, eu falo de pessoas com nome de cristão, com nome de crente. Que há milhares e milhares de pessoas com nome de crente que odeia quem fala a verdade, aborrece, tem raiva. Mas, meu irmão, tu que deixou o primeiro amor, se tu não te converter, se tu não voltar o primeiro amor, o teu lugar vai ser removido do reino de Deus. Tu não vai encontrar este lugar, porque lá no céu não entra pecado. Lá no céu só entram os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e verdade. Lá só vai entrar aqueles que renunciam o pecado. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Versículo 6. Tens, porém, isto que aborrece: as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Deus manda nós aborrecer as obras pecaminosas, porque Ele também aborrece. Se nós não aborrecer as práticas mundanas, Deus moverá do seu lugar todos aqueles que não praticaram o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, porque o Senhor aborrece. O Senhor Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Foi aí que Jesus disse para a mulher adúltera: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, nenhum. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Esta é uma ordem de Deus para quem quer servir a Ele. Quer servir a Deus, tem que renunciar ao pecado. Tem que deixar o pecado, e não adianta alguém colocar na sua mente que Deus é bom e não vai condenar ninguém, porque Ele nunca mudou. Ele chama o homem ao arrependimento, mas se o homem não se arrepender dos seus pecados, será lançado no lago de fogo. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, o meu dever é pregar a palavra de Deus como ela é. Agora, só dá ouvido quem realmente ama Deus. Quem renuncia ao pecado, dá ouvido. Quem abomina o mal, dá ouvido. Porém, aqueles que não querem obedecer a Deus, jamais. Mas só comerão do fruto da árvore da vida aqueles que repudiaram o pecado, que repudiaram tudo aquilo que não agrada a Deus. Meus prezados, é lamentável, mas tem muitos cristãos precisando de voltar ao primeiro amor. Tem muitas pessoas com nome de cristão que estão no momento. É hora de voltar às primeiras obras, porque senão o Senhor virá contra ti. É tempo do homem se arrepender dos seus pecados. Não foi em vão que Deus enviou Jesus a essa baixa terra para sofrer tanto em nosso lugar. A Bíblia diz: se Deus não poupar o seu próprio filho, antes o entregou para sofrer em nosso lugar, como nos pouparão? Se o Senhor não poupar os anjos quando pecaram, antes o entregou para a prisão eterna, para a perdição, para o lago de fogo, como Ele nos poupará? Se o Senhor não poupar o povo nos dias de Noé, dando escape só para o pregoeiro Noé e sua família, como nos poupará se nós não obedecermos a palavra de Deus? Se o Senhor não poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, dando escape unicamente para Ló e suas duas filhas, que estavam obedecendo a palavra de Deus. Eu estou falando das duas filhas de Ló, que o Senhor deu escape porque ele tinha mais. Ficou filha, ficou genro e ficou a esposa. E a cidade foi queimada pelos anjos, por ordem de Deus. A mulher virou estátua de sal, porque desobedeceu a palavra de Deus.
como o Senhor nos poupará, se o Senhor não poupar este povo? Se o Senhor não poupar o povo nos dias de Moisés, quando Corá divide o povo, se rebelando ele, Corá e seu povo, contra Moisés e contra Deus, o Senhor manda que a terra se fenda e engoliu a todos. Como escapará? E o próprio Deus diz: quem escapará das minhas mãos? Quem escapará das mãos de Deus? Quem escapará? Meus prezados, o diabo tem trabalhado diariamente, 24 horas, para iludibriar, para enganar os servos de Deus. Ele tem trabalhado na mente das pessoas. E uma das ações do diabo é esta: Deus é Pai, Ele não vai te condenar. Deus é bom, Ele não vai te condenar. Mas é a palavra de Deus que deixa bem claro: se o Senhor condenou no passado, matou os rebeldes no passado, Ele é o mesmo Deus, Ele nunca mudou. É por isso que o versículo 7 do capítulo 2, quem tem ouvido para ouvir, ouça. É um aviso que eu estou dando mais uma vez, através da palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas no Salmo, no capítulo 9, no versículo 17, a Bíblia diz que todos aqueles que se esquecer do nome de Deus serão lançados no inferno. E o inferno que a Bíblia está falando não é o céu, não é a terra, é o lago de fogo, aonde o bicho, o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Apocalipse capítulo 9. O fogo nunca se apaga. Então isso aí está falando de Senhor. Nunca se apaga e o bicho não morre. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Está escrito que os mentirosos, os adultos, os feiticeiros, idólatras, os fornicadores e todos quanto amam e praticam mentira serão lançados no lago de fogo. É a palavra de Deus quem revela. A Bíblia diz que no dia do julgamento final, lá em Mateus 24, no julgamento final, aqueles que serviram a Deus, o Senhor diz que é como o pastor separa das cabras ovelhas, assim separará o seu povo do meio dos perdidos. E para os salvos ele dirá: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, que não obedeceram à palavra de Deus, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós todos que praticaram iniquidade, ide para o fogo eterno, preparado está para o diabo e os seus anjos. Então quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, que ouça a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus. Todos aqueles, meus irmãos, que se dizem cristãos, que estão indo todo dia com a Bíblia debaixo do braço, e outros que nem levam mais, porque tem vergonha de dizer que é crente. Botam a Bíblia unicamente no celular.
Ele nem sabe que ele é crente, porque ele tem vergonha de dizer que é crente, porque as obras são mal. Faz tudo que o mundo manda ele fazer. Então nem a Bíblia já não leva mais. Esse negócio de Bíblia hoje é no celular, para ninguém saber que ele é cristão. Mas os verdadeiros cristãos, que ouvem a palavra de Deus, faz como está escrito em Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele e da sua palavra, ele também se envergonhará desta pessoa diante do seu Pai que está no céu e dos seus santos anjos. Todo aquele que se envergonhar. E hoje milhares e milhares de pessoas com o nome de cristão, que tem vergonha de dizer que é crente, que tem vergonha de falar do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 a seguir. A Bíblia diz que, enquanto os apóstolos estavam vendendo as suas propriedades para trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, para ajudar o necessitado, Paulo estava bradando, dizendo que é o Senhor, ele veio em carne, para salvar, para libertar, para sofrer em nosso lugar. Paulo estava transmitindo a palavra de Deus e falando no dinheiro que os apóstolos traziam. Não era como este que nós estamos vendo hoje, que alguém está pedindo para trazer para a casa de Deus para não faltar mantimento. Não era assim. Você, meu irmão, que está acompanhando, examine o que está escrito lá em Atos 4, 32 a seguir. Os apóstolos traziam o dinheiro das propriedades que vendiam, mas a Bíblia diz que era para repartir com necessitados. Não era isso que nós estamos vendo hoje. Crente morrendo de fome dentro das igrejas, e o pastor dizendo para trazer o dízimo para que haja mantimento da casa de Deus. Mentira deles. Mentira deles. Porque tem crente hoje morrendo de fome. Tem crente hoje que não vai nem para a igreja, às vezes porque não tem o calçado, a roupa para vestir. Tem crente hoje que às vezes não vai porque está com fome, os filhos estão chorando com fome. Não estão fazendo como fez os apóstolos, não. No dia dos apóstolos eles falavam a palavra de Deus. O dinheiro, o dízimo que entrava na casa de Deus, era para os irmãos não estar morrendo de fome. Eles repartiam com os necessitados. Então isto é que é dar ouvido à voz de Deus. Isto é que é amar a Deus. Isto é que é amar o seu semelhante. E a Bíblia ainda diz também, para nós ajudar a todos sem olhar a quem. Mas o que nós vemos hoje é bem diferente. Hoje não está sendo ajudado nem os que estão morrendo de fome dentro das igrejas. Muito menos aqueles que estão jogados aí nas praças públicas, que estão dormindo nas praças, debaixo de ponte, viaduto. Ninguém está nem aí. E prego a história de Paulo para trazer todo o dinheiro, mas não para repartir com o necessitado. Então os verdadeiros adoradores que amam a Deus, que dão ouvido à palavra de Deus e que não dão crédito nas doutrinas de Balaão, eles fazem como está escrito em Atos 4. Porém, há muitos cristãos e muitos estão dando ouvido a mentira, a fábulas, e não dão crédito na palavra de Deus. Meus prezados,
e a todos quanto nos assiste. Vamos pelejar mais um pouco pela nossa vida espiritual. Lutemos pela nossa vida espiritual. Jesus Cristo está voltando para arrebatar um povo que se separou deste mundo. Um povo zeloso e de boas obras. Um povo que ame a Deus, que guarde os seus mandamentos. O sábio Salomão, ele diz que guardar os mandamentos de Deus é um dever de todo homem. Mesmo que ele não guardou. Mas Deus usou ele para falar essas palavras. Que temer a Deus é um dever de todo homem. E eu concordo. É dever de todos, não é obrigado. Não é obrigado, mas é um dever de todos. E eu tenho este dever, porque eu amo a Deus e quero morar com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Fique com estas palavras, meus irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado.